Mercadante, o homem forte de Dilma, infla o crescimento de 2014 em 700%. Vocês ainda querem saber por que ninguém mais confia no governo? Aloísio Mercadante, ministro da Casa Civil, ora licenciado, professor de economia, com um doutorado conseguido, é bem verdade, às pressas e no joelho, não sabe fazer conta. Se tiver de voltar a dar aula, começo a ficar com pena de seus alunos. Até agora, a sua maior contribuição à inteligência brasileira tinha sido no campo da etimologia. Certa feita, ele renunciou à liderança do PT no Senado e anunciou que era uma posição irrevogável. Lula, que não gosta muito dele, bateu na mesa e mandou que ficasse. Ele ficou. O irrevogável, então, foi submetido a uma revolução de sentido e passou a significar o contrário. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, o homem barbarizou. Já chego lá. Primeiro, os companheiros, estes que estão no poder, fraudavam apenas a história. Sim, dou exemplos de fraudes históricas. FHC quebrou o país 3 vezes. Não quebrou. Nem uma, nem duas, nem 3. Nunca se declarou moratória no governo tucano. O Brasil fez, isto sim, no governo Sarney, que é aliado de Dilma. Pedir socorro ao FMI não é quebrar. O PSDB tem de pedir direito de resposta no horário do PT. Quebrar não é juízo subjetivo. É matéria de fato. Como é mentira, a mentira tem de ser combatida. As estatais foram vendidas a preço de banana. Mentira grosseira. Ao contrário. Foram vendidas a preço de mercado e, no caso da telefonia, muito acima dele, como provaram o valor das ações em bolsa um ano depois, bem abaixo do que havia arrecadado o governo. As antigas estatais se valorizaram brutalmente depois porque passaram a ter gestão privada. Peguem o caso da Petrobras. Se privada fosse, valeria hoje mais do que o dobro, com absoluta certeza. Entre outras razões, porque não teria brigado um bando de assaltantes. FHC governou para as elites. Outra mentira estúpida. O fim da hiperinflação, que veio com o Plano Real, contra o qual o PT votou, significou um dos maiores programas de inclusão dos pobres no mercado. Excludente era o modelo da inflação cavalar, que corria atrás da correção monetária, que corria atrás da inflação, e assim por diante. O real veio cortar esse ciclo perverso. O PT foi contra. Aliás, Mercadante afirmou, com peculiar profundidade teórica, que o plano daria errado. FHC arrochou o salário mínimo. Mentira grotesca. FHC deu início à era de valorização real do salário mínimo. Na sua gestão, ela foi de 85,04%. Nos 8 anos de Lula, foi um pouco maior. 98,32%. Nos 4 anos de Dilma, deverá ser de apenas 15,44%. Voltemos a Mercadante. O principal coordenador da campanha de Dilma, na entrevista ao Valor, afirmou que, se reeleita, ela não adotará o que ele chamou de medidas ortodoxas de corte de gastos, seja lá o que isso signifique. Os agentes econômicos leem o que diz por aquilo que vale. Se continuar presidente, a petista continuará a gastar mais do que arrecada. Convenham. Dilma não precisa tanto assim de inimigos. Muito bem. Eméritos fraudadores da história, os valentes deram agora para fraudar a matemática. Há 2 dias, em entrevista, Guido Mantega disse que a média de juro real nos governos petistas é de 3,5%. Mentira. É quase o dobro. 6,99%. Na entrevista ao Valor, Mercadante demonstra por que, caso fique sem emprego, deve mudar de ramo e desistir de dar aula de economia. Sabem o que ele afirmou? Que a média de crescimento no governo Dilma será de 2,1% contra 2,3% nos governos FHC. Mas ressalvou que Dilma enfrenta um cenário mais adverso. Só pode ser piada. Se a petista for reeleita, Mercadante será o homem forte do governo. Como é que os agentes econômicos vão confiar em quem frauda a história e a matemática ao mesmo tempo? Em primeiro lugar, FHC enfrentou 7 crises internacionais. Dilma não enfrentou nenhuma.
Em segundo lugar, sua conta está brutalmente errada. De fato, a média de crescimento dos 8 anos de FHC foi de 2,34%. Mas vejamos a conta da gestão Dilma. 2011, crescimento de 2,7%. 2012, crescimento de 1,0%. 2013, crescimento de 2,3%. 2014, crescimento estimado de 0,3%. Somando-se os números e dividindo-se por 4, a média de crescimento é de 1,57%, ou seja, Mercadante inchou o índice em 33%. Mas quanto o Brasil precisaria crescer neste ano para que Mercadante estivesse falando a verdade? Eu ensino o ministro a fazer uma equação de primeiro grau. Assim, veja o cálculo na imagem: x igual 2,4. Sim, o país precisaria crescer 2,4% neste ano para que a fala do ministro fizesse sentido, mas vai crescer 0,3%. Nesse caso, ele inflou o crescimento em 700%. É um escândalo. Mas esperem, descobri a sua conta marota. Ele só considerou os 3 primeiros anos de Dilma. É como se este 2014, em que se disputa a eleição, não existisse. A conta patética de Mercadante explica por que ninguém mais confia nessa turma. Fraudar a história é grave e também traz consequências, mas seu preço vem no longo prazo. Fraudar a matemática costuma trazer consequências imediatas. Por Reinaldo Azevedo.